meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o mapa feminino da Norma Jean, ou mais conhecida como Marilyn Monroe. Quem está chegando agora e não conhece o meu trabalho, eu sou astróloga e eu tenho um mapa desenvolvido especialmente para mulheres que querem saber mais sobre a sua própria feminilidade e a sua própria energia feminina, seus arquétipos femininos, ok? É um mapa que une muito do meu trabalho com a energia feminina, que você pode conhecer olhando aqui as playlists no meu canal, com o meu trabalho como astróloga. Já faz algum tempo que eu comecei a aparecer aqui no canal falando sobre o mapa das mulheres, o mapa feminino de algumas mulheres interessantes. Já falamos sobre o mapa da Clarice Lispector, já falamos sobre o mapa da Elizabeth II, da Rainha Elizabeth II, e hoje vamos falar sobre Marilyn Monroe, ou Norma Jean. Recentemente eu assisti o filme que saiu na Netflix, Blonde, e isso meio que me deu uma vontade de falar um pouquinho sobre ela aqui no canal, ou melhor, sobre o mapa dela. Eu mencionei no meu Instagram que eu não gostei do filme, não achei respeitosa a maneira como Marilyn foi imaginada nesse filme. A gente precisa lembrar que esse filme é uma imaginação sobre ela e não quem ela realmente era. Algumas coisas são factualmente verdades, mas existe muito espaço criativo do próprio diretor e da própria autora, que deu origem ao livro com o mesmo nome do filme, Blonde, sobre quem a Marilyn era. É imaginação, é uma biografia romanceada. Isso quer dizer que o autor ele se dá ali a liberdade de fazer comentários pessoais sobre quem aquela pessoa seria, ok? Então a gente precisa sempre lembrar disso. Quando eu olho para o mapa astral, eu vejo a Marilyn que o mapa está me mostrando. Eu vejo ela nas suas nuances que são reveladas pelo Sol, pela Lua, pela Vênus no mapa dela, pelos aspectos dos planetas, pela casa em que eles estão. Lembrando que na astrologia a gente tem 12 casas, 12 áreas da vida. Então eu realmente prefiro a versão da Marilyn que eu encontro quando eu olho para o mapa dela, quando eu analiso o mapa dela, do que aquela que a mídia, a Hollywood e a grande maioria das pessoas querem que ela seja, que é esse arquétipo. A gente precisa lembrar, gente, que a Marilyn, ela pode ser considerada um arquétipo, uma imagem que inspira, mas ela também seguia um arquétipo, que é o arquétipo da sereia, aquela figura que encanta, né, os homens. Um dia eu ainda converso com vocês um pouquinho melhor sobre esse arquétipo. Por hoje, realmente, o que eu queria dizer é que eu não gostei do filme. E quando eu mencionei isso no Instagram, algumas meninas pediram para que eu falasse sobre o mapa dela. E eu pensei, bom, todo mês eu apareço lá para falar sobre o mapa de uma mulher específica. Por que não esse mês sobre Marilyn Monroe? Primeira coisa que é interessante a gente notar é que a Marilyn era uma geminiana. Ela nasce no dia 1º de junho, portanto, ela é do 2º decanato de Gêmeos. Para quem não sabe, cada decanato é regido por um planeta. E justamente o planeta que rege o 2º decanato de Gêmeos é Vênus. Agora que acabou a invasão vertical dos bárbaros, voltemos ao nosso assunto. Então, é muito interessante porque as mulheres que nascem em Gêmeos, desse grau, né, desse decanato, elas são mulheres que misturam um pouco de Mercúrio com Vênus. Mercúrio é o regente natural de Vênus, é o planeta que rege Vênus, então fala de habilidade de comunicação, fala de uma necessidade de se expressar as suas ideias, e em encontro a esse decanato com regência de Vênus, a gente tem um expressar beleza, né? A ligação entre Vênus e Mercúrio geralmente cria um charme, cria um carisma, né? Todo feminino, inclusive, uma forma muito simpática, muito delicada, às vezes, de expressão nas mulheres desse decanato de Gêmeos. Ela tinha uma voz muito bonita. A voz dela era veludada, era feminina, era suave, né? Parecia quase um suspiro. Era bonito, né? A comunicação era bonita.
Vênus e Mercúrio. A Marilyn, ela entra para a história como essa figura da sex symbol, da sereia que conquistava todos os homens, né? Todos os homens olhavam para ela, que ela era fascinante, né? E ela realmente era. Mas essa era a persona. A gente tem na essência, o Sol na astrologia é a nossa essência, é a nossa vitalidade, de onde vem a nossa existência mesmo, né? E ela justamente tem a sua essência em um signo intelectual, que geralmente precisa ativar muito a mente, né? As pessoas de Gêmeos, as mulheres de Gêmeos, elas gostam de ler, elas gostam de escrever, elas são grandes comunicadoras, justamente porque quando eu tenho muitas ideias e eu quero expressar essas ideias, né? Coisa que talvez as pessoas nunca soubessem sobre a Marilyn é que ela adorava ler. Ela tinha uma biblioteca lá, gente, com mais de 400 livros, que depois foram leiloados, ok? Depois da morte dela, muitos anos depois da morte dela. E ela lia livros de alta cultura, de alta literatura, tá, gente? Livros como Ulisses, de James Joyce. Então, assim, ela era letrada, ela tentou frequentar a faculdade, não talvez na época da juventude, porque, para quem não sabe, a Marilyn, ela teve uma situação financeira, estrutura muito difícil, tá? Um pai ausente, uma mãe que era esquizofrênica. Então, assim, talvez ela não tenha tido as possibilidades de estudar como ela gostaria, mas sem dúvida, e se ela tivesse estudado, se ela tivesse ido à universidade, ela poderia ter sido uma grande acadêmica, quando a gente fala desse Sol em Gêmeos, ok? Então, burra, ela não era. Ela era uma mulher extremamente inteligente, extremamente, como geminiana, né? A mente é muito ativa, cheia de ideias. Provavelmente ela poderia ter se tornado uma diretora, por exemplo, né? Uma roteirista. Muito triste que ela tenha apenas registrado na história essa persona do ascendente em Leão. Então, o ascendente em Leão, o ascendente é a nossa persona, ele é uma série de características que a gente, de muitas formas, acaba desenvolvendo para se encaixar no mundo, né? É a nossa roupa social, é o filtro por onde tudo passa. Tá? Então, é um posicionamento muito importante, mas a gente nunca deve esquecer que é uma persona e que existe muito mais sobre nós do que a energia do ascendente. E eu acredito que muitas das questões que a Marilyn, muitas das questões que a Norma Marilyn encontrou na vida dela foram, em parte dos conflitos que ela encontrou, vieram justamente dessa confusão entre o eu e a persona, né? Esse ascendente em Leão que queria ser visto, que queria ser adorado, que queria ser reconhecido, né? O signo de Leão, gente, é regido pelo Sol, então tem uma iluminação, e o ascendente, ele fala da nossa aparência, ele fala do nosso estilo, ele fala da nossa energia imediata. Então imaginem que uma mulher com ascendente em Leão, geralmente ela emana uma energia de atração e magnetismo muito grande, ok? E provavelmente durante a vida dela, ela entendia que ela precisava dessa atenção. Eu preciso dessa atenção, eu preciso dessa validação. Ela buscou muita validação na vida dela. Isso daí, gente, eu não sei, eu nunca li uma biografia aprofundada sobre a Marilyn, apesar de já ter visto documentários, mas só pelo fato de ela ter o ascendente em Leão e Netuno na casa 1, né? Netuno sendo o planeta do fascínio, né? Sendo o planeta do signo de Peixes, então que fala ali de projeção de beleza, projeção de encanto, né? Ela se via como essa figura que tinha que encantar, que tinha que atrair, que tinha que conseguir a validação, o reconhecimento, a aprovação do outro, né? E ela ficou presa, provavelmente, nessa persona. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é Cuidado com o Personagem, né? Que eu falo justamente sobre os perigos da gente se prender demais no nosso ascendente e nunca realmente desenvolver o nosso Sol. O quanto a Marilyn poderia ter desenvolvido desse Sol em Gêmeos, né? Dessa mulher casada com um literato, ela foi casada com um astrólogo, então assim, ela vivia, ela frequentou ambientes intelectuais, ela foi amiga de Truman Capote, então assim, ela poderia ter sido uma figura assim do mundo da literatura. Talvez ela escreveu um livro, né? Ela escreveu um livro de memórias chamado My Story. Então, por que ainda a necessidade tão grande de validação? Vinha desse ascendente em Leão e provavelmente do encontro
desse ascendente em Leão com Netuno em Leão na casa 1. Ao mesmo tempo, esse Netuno na casa 1 é o responsável pelos olhos dela, aqueles olhos ali caidinhos assim, né, atrativos, né, que parecem dizer, cuida de mim, cuida de mim. Aquela coisinha de Netuno que é muito princesa, que precisa ser acolhida, que precisa ser salva. Netuno tem isso, né? E quando ele aparece na primeira casa da mulher, geralmente a mulher ela tem uma beleza um tanto etérea, né? Tem uma coisa meio fascinante. Eu já comentei sobre isso também num vídeo sobre Netuno aqui no canal. Também não pode esquecer que ela tinha Vênus em Áries, então provavelmente era uma mulher que tinha uma certa juventude, uma certa infantilidade. Antes que as meninas de Vênus em Áries queiram me bater aqui, eu tenho Vênus em Áries. Então, gente, eu não tô criticando o posicionamento, mas é verdade. As mulheres com Vênus em Áries, muitas vezes, elas têm uma moleca, elas têm uma menina ali dentro que nunca quer desaparecer. E tende muitas vezes a levar os relacionamentos com essa leveza também. Mas, por incrível que pareça, querem um homem muito forte. Por quê? Porque de muitas maneiras essa mulher, ela busca uma figura protetora que seja equiparada à necessidade do masculino, que a sua polaridade feminina precisa. Então, ali também vem muito essa questão dela querer um homem mais velho, dela casar com homens mais velhos, homens assim meio conservadores, né? Homens que queriam cuidar dela, que queriam tratá-la muitas vezes com uma certa proteção. Então, a lua em Aquário, esse lugar emocional dela, esse espaço de instinto afetivo em um signo de desconexão, tá? Muitas vezes, a mulher que tem a lua em Aquário teve uma mãe que não era uma figura, digamos, tão carinhosa. Isso quer dizer que toda mulher com a lua em Aquário não teve mãe carinhosa? Não. Mas digamos que, em uma grande parte, a menina com a lua em Aquário, ela não recebe, talvez, toda aquela conexão que a gente precisa ter com a mãe. E ela cresce sem saber entender as suas próprias necessidades emocionais. Isso acontece porque a lua representa a nossa nutrição, a capacidade que a gente tem de ser nutrido. E se a mãe não nos ensina um pouquinho, através da vida dela, das atitudes dela, como lidar com as emoções e se nutrir daquilo que você precisa, muito provavelmente a menina vai ter dificuldade de fazer isso também na vida dela. Então essa desconexão da relação com a mãe, na relação com a mãe, acaba se tornando uma desconexão das próprias necessidades. Entendam bem, se eu não sei o que eu sinto, e a mulher com a lua em Aquário muitas vezes ela não faz ideia do que é o mundo interior dela, por causa dessa necessidade de ruptura muitas vezes que existe em Aquário. Ou seja, ruptura é ser individual, ser independente, não precisar de ninguém. Muitas vezes ela não sabe o que ela sente. E quem não sabe o que sente, não sabe do que precisa. Na verdade, quando a gente olha para o mapa como um todo, há uma energia masculina muito forte no mapa. A gente tem a presença predominante do ar, que é um elemento masculino mental, e do fogo, um elemento masculino ativo. Então, ou seja, Aquário, Leão, Áries, né? Então, o que acontece aqui é, a vida é para fora. Uma coisa que a gente fala sempre sobre a energia feminina aqui no canal é sobre a necessidade de uma vida interior. Eu tenho que ter um espaço para uma vida interior. Eu não posso estar sempre sendo e necessitando na minha vida de coisas externas para me ativar. Seja festa, seja trabalho, seja o sextou, né? Que é aquele chopp com os amigos. Eu nunca estou sozinha. Ou eu nunca estou em uma atividade mais introspectiva. Eu não sei quem eu sou sem tudo isso. Então, o que acontece muitas vezes com a mulher que ela tem muita coisa em ar, muita coisa em fogo, principalmente esse ascendente em Leão ali, é essa necessidade de mundo externo e validação externa e de coisas do lado de fora. Mas e a vida interior? Mais um ponto que mostra a dificuldade que a Marilyn tinha de se conhecer como mulher. O que é muito interessante se a gente pensar que ela acaba ficando na história, ela entra para a história como esse ícone que é uma persona.
A verdadeira Marilyn, pouquíssimas pessoas talvez tenham conhecido, e mesmo a própria Marilyn talvez não soubesse quem ela era. Talvez essa dificuldade que ela tinha de saber quem ela era como mulher e o que ela sentia como mulher seja muito responsável por essa imagem que ela criou, que é sua persona. Nós ainda tentamos, de muitas maneiras, entender a Marilyn, encontrar a verdadeira, a mulher que estava ali por trás do arquétipo, por trás da deusa, da lenda que ela se tornou. Mas nós não conseguimos, a gente tenta e não consegue. Inclusive é um mistério e o charme dela. Mas ela foi um mistério para ela mesma também, eu acredito, com esse mapa. Eu acho que fica a lição para nós mulheres, de muitas maneiras, quando a gente trabalha a nossa energia feminina, para que nós não sejamos um mistério para nós mesmas. A gente pode ser um mistério para o mundo, a gente pode ser um mistério para os homens, né? Devemos ser um mistério. A gente não deve deixar um homem saber tudo sobre a gente, né? Mas você não deve ser um mistério para você, porque senão você não sabe o que você precisa. Lembrando que Saturno estava na casa 4 dela, casa da família, casa da mãe, a dificuldade no relacionamento com a mãe. Saturno fala de limitações, fala de rejeição. Ele estava retrógrado. Quando Saturno está retrógrado no mapa, muitas vezes a gente vê ali também uma ausência do pai, ou um pai presente mais ausente, quer dizer, as necessidades das limitações, do controle, mas também da proteção paterna, né? Que nos arquétipos, o pai ele nos protege. O arquétipo masculino do pai é sobre proteção, é sobre proteger a minha filha dos homens que podem querer usá-la, das situações de perigo para o feminino dela. E quando eu tenho um arquétipo do pai mal posicionado, no caso retrógrado aqui na casa 4, que é a casa da família, a gente vê uma mulher que de muitas maneiras ela não conseguia ser esse pai para ela mesma, ser essa figura protetora para ela mesma, porque ela ainda buscava ele fora, né? Por isso é tão importante para as mulheres que têm dificuldades ou ausência de pai, trabalharem o arquétipo do pai dentro delas. Gente, a Lua fazia aspecto a Saturno, que também fala sobre rejeição materna, sobre sentir-se rejeitada, sobre sentir-se inadequada muitas vezes. O Marte fazendo uma conjunção com Urano, atitudes de impulsividade, né? Eu acredito que essa conjunção de Marte e Urano na casa 8, que é a casa da morte, fazendo aspecto com a casa 12, Plutão está na 12, Plutão também é um senhor da morte. Esse aspecto, essa interação entre casa 12, casa 8 e casa 12, casas da água, casas que falam do inconsciente, que falam do nosso lixinho interno, né? Com posicionamentos de impulsividade e autodestruição, Plutão na casa 12, podem ter levado ao fim que ela teve, né? Para quem não sabe, ela morreu em uma situação que a gente não sabe se ela se suicidou ou se ela morreu acidentalmente, né, pelo uso combinado de drogas e álcool. O que de qualquer maneira apontaria essa autodestrutividade do Plutão na casa 8 e essa impulsividade do Marte em conjunção a Urano. Vênus estava conjunto, eu esqueci de falar isso, Vênus estava conjunto ao meio do céu. O meio do céu é a nossa vocação. As mulheres que têm Vênus em conjunção ao meio do céu geralmente são profundamente ligadas, no meio do céu ou dentro da casa 10, são profundamente ligadas à feminilidade no seu trabalho, e nem preciso dizer, né, no caso dela, ela se tornou um arquétipo feminino. Isso é pra você ver quem é a Marilyn Monroe, quem é a Norma Jean. Ela se tornou um arquétipo feminino que outras mulheres, de muitas maneiras, veem como uma inspiração. E eu acho que, eu quero fechar esse vídeo dizendo isso. O melhor da Marilyn é que, o melhor da Norma Jean, o melhor da Marilyn Monroe, é que ela inspira outras mulheres a se sentirem mais belas, né? Quando você ativa esse arquétipo, quando você se inspira naquela imagem, e aí a gente não está falando da mulher real que estava ali, mas na imagem, quando você ativa esse arquétipo na sua vida, de muitas maneiras você está tentando encontrar a autoestima feminina. Então eu particularmente sempre eu orientaria esse arquétipo
para as mulheres que têm baixa autoestima, que não conseguem se ver como essa figura encantadora. Então o arquétipo da Marilyn faz você se enxergar como uma figura feminina encantadora, mas digamos que esse para mim seria o maior e melhor legado dela. Eu sei que ela foi feliz em alguns momentos, eu sei que ela foi triste em outros, mas quando eu vi aquele filme e eu vi a maneira totalmente arbitrária com qual usaram a imagem tanto da Marilyn quanto uma própria imagem da atriz Ana de Armas, eu realmente não gostei da maneira como o diretor usou a imagem dessas mulheres. Eu senti que eu tinha que falar sobre ela aqui, nesse mapa feminino. Eu espero que vocês tenham gostado, que de certa maneira tenha mostrado aí pra vocês um pouquinho do meu trabalho como astróloga, e a gente se vê no próximo vídeo.